Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefter Campos, eu sou professor de Educação Física e nós vamos dar continuidade com a nossa aula de número 29, né, ao conteúdo de práticas corporais de aventura na natureza, ou como a gente falou na aula anterior, né, que são os esportes radicais, os esportes de natureza, né, o que nós vamos falar. Vale lembrar que nós falamos na aula anterior, né, nós diferenciamos o que são esses esportes naturais, né, de aventura na natureza, né, dos esportes radicais mais tradicionais, né? Então lembra que a ideia dessas práticas corporais de aventura na natureza é reconectar o ser humano com a natureza, reconectar o ser humano com os animais, enfim, com os ambientes de floresta, de mata, né? E que tem várias atividades que podem ser feitas, né, nessa perspectiva. E a gente falou também do como isso é importante não só para a saúde física, mas também para a saúde mental e social das pessoas. O nosso dia a dia hoje é muito diferente dos nossos avós, por exemplo. Então, hoje nós temos uma rotina de vida, de trabalho, de escola, né? de quase não ter tempo para fazer coisas diferentes. O tempo que a gente tem livre geralmente tem sido perdido no celular, nas redes sociais, e a gente vai perdendo essa conexão com a natureza. E os esportes, essas práticas corporais de aventura na natureza, elas também, né, além de melhorar o condicionamento físico, né, além de ser uma atividade para causar bem-estar, mas elas também têm essa função de resgatar essa conexão com a natureza, de resgatar essa conexão com um ar mais puro, um ar mais limpo, né, sem falar que possibilita, por exemplo, muita gente que vive até numa cidade grande, que nunca teve uma possibilidade de ir no meio de uma mata, no meio de um sítio, de um engenho, né? Conhecer, ver como é que é a vida daquelas pessoas que moram ali, né? O dia a dia ali da criação do animal, né? Do cultivo das plantas. Então isso é legal porque faz essa reconexão aí com a natureza, beleza? Então a gente hoje vai trazer como dois exemplos essas duas modalidades, né? Que é o trekking e a trilha. Né? Quem anda no meio do mato, quem gosta de andar no mato de bike ou a pé, já faz isso de forma natural. Né? São duas modalidades esportivas, elas acontecem, elas têm regras, elas têm todo um aparato de informações e de regras para poder institucionalizar elas como provas, né? Como modalidades. Né? E a gente vai falar um pouquinho desse trekking e da trilha. Eu pessoalmente gosto mais da trilha, né, que pode ser feito andando e correndo, todos os dois, mas também pode ser feito de bicicleta. Tem a possibilidade de você ter que fazer travessias no rio, nas estradas, etc. Então é bem legal e a gente hoje vai trazer essa prática corporal de aventura na natureza, tá? Falando do trekking, tá? Que pode ser que não seja tão conhecido ou talvez seja conhecido, mas com um outro nome, tá? Que seria, digamos, essa corrida de aventura de regularidade, né? É uma atividade física, né? Aeróbica, ela tem basicamente todo o trabalho é feito aeróbio, ou seja, é através do condicionamento com base no oxigênio, né? Com marcada presença no conjunto muscular das pernas e quadril, ou seja, a gente faz muito esforço em perna e quadril. Por quê? Porque o trekking é no meio do mato, ele é subindo morro, descendo, né, tendo que passar por obstáculos. Então é uma demanda muito grande dos nossos membros inferiores, né? Tem gente que não tem um condicionamento físico e vai fazer uma prova de trekking, fica detonado, fica bem cansado. No outro dia fica andando parecendo uma pata-choca, né? Com as pernas arriadas, né? De tanto esforço que às vezes você faz numa prova de trekking, né? Então, na tradução para o português, assim, de uma forma bem simplória, o trekking ele se remete à caminhada, à trilha ou a andar, isso no meio da natureza, né? A mais remota e conhecida forma de deslocamento desde que o homem ascendeu a qualidade de bípede é a caminhada, né? Então, desde que o homem se entende por homem, né? Desde que nós, Homo sapiens, nos entendemos como tais, né? Ou seja, passamos a ficar na posição em pé, né? Andando em cima das nossas duas pernas, essa tem sido a forma de se deslocar mais utilizada na nossa existência, né? Tudo bem que hoje nós temos a possibilidade da bicicleta, da moto, do carro, do ônibus, do avião, né? Enfim, todos os outros meios de transporte. Mas o andar, né? o caminhar por aí, pela rua, ela é hoje ainda o nosso maior meio de deslocamento, né? Muitos vão para a escola a pé, muitos vão para o trabalho a pé, a gente vai na padaria, vai no supermercado a pé, né? Só quando é muito distante que a gente resolve pegar um meio de transporte, né? E isso faz até um alerta, porque hoje eu falei isso inclusive na aula anterior, a sociedade está cada vez mais se movimentando menos. Ou seja,
estamos ficando cada vez mais sedentários, principalmente por causa da tecnologia. A tecnologia tem o seu lado totalmente positivo, lógico, mas ela traz consigo algumas consequências, e uma delas é que o ser humano está se movimentando menos. Tem pessoas que preferem, sei lá, padaria é um quarteirão da sua casa, a pessoa prefere pegar o carro, pegar trânsito, ter dificuldade para estacionar, do que ir a pé para comprar o pão e voltar para casa, né? Então, as pessoas estão cada vez mais se movimentando menos, e isso está trazendo consequências para a saúde do ser humano e até para a saúde pública cada vez piores, né? Então, imagina que na televisão, nos anos, sei lá, no começo dos anos 90, a televisão não tinha controle remoto. Então, o mínimo que a gente tinha que fazer para trocar um canal era se levantar, ir até a televisão, trocar o canal e voltava. Eu me lembro que quando era criança, ficava uma briga entre meus irmãos, né? Não, vai tu agora trocar, vai tu. Mas a gente era obrigado a se movimentar. Então, hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque o controle remoto resolve o problema, né? E resolve o problema de quase tudo. Hoje tem casas, por exemplo, que você chega, estala o dedo, acende tudo, liga a luz, liga ar-condicionado. Ou seja, cada vez mais a coisa está tecnológica e exigindo menos da gente. Por isso que a sociedade está ficando mais sedentária, está tendo mais doenças, porque a gente está se movimentando menos e está comendo, principalmente, de forma mais desregrada, né? Alimentos cada vez piores, mais industrializados, e isso está trazendo grandes consequências. Tá? O trek então significa caminhar, andar, trilhar, migrar, ou seja, é se deslocar, e geralmente isso é por dentro da natureza. Tá? Pode acontecer de ter momentos que você está numa estrada normal, ou dentro da cidade, mas a maior parte do trek, né, dessa caminhada, ela é dentro da natureza. A história do trekking é antiga, né, e teve origem só lá para o início do século XIX, através de trabalhadores holandeses que colonizaram a África do Sul, né? Então, esses trabalhadores, eles faziam seus deslocamentos, né, através das próprias pernas, lógico, né? Na época que a Holanda colonizava algumas áreas da África do Sul, né? Eles utilizavam o termo trekking, né, para designar sofrimento e resistência física. Com a chegada dos ingleses ao local, aí já mudou um pouco, a expressão foi adaptada e passou a se denominar as longas caminhadas realizadas pelos trabalhadores britânicos. Então, essa ideia do trekking, esse nome surgiu justamente porque esses colonizadores na África, tanto dos holandeses quanto dos ingleses, eles precisavam fazer longos deslocamentos, né, a pé, para poder chegar nos povos e conquistar aí territórios, né? E aí a esse esforço de caminhar, de se deslocar por longas distâncias, foi dado o nome de trekking. A palavra trek tem sua origem na língua africanês e passou a ser empregada pelo aí, esse nome aí, não sei nem como é que a menina vai fazer na Libra, viu? Mas é Voortrekkers, né? Os primeiros trabalhadores holandeses que colonizaram a África do Sul, né? Já o verbo trekking, né, ele significa migrar e carregava uma conotação de sofrimento e resistência física. Então, imagina, agora a gente tem uma facilidade, né, se tiver que fazer um deslocamento numa distância longa, né, a gente pode ir de bicicleta, a gente pode ir de moto, pode ir de carro, de Uber, né, pode fazer do jeito que quiser. Mas antigamente não tinha boquinha, ou ia de cavalo, né, ou ia a pé. E nem todos os caminhos permitem que você vá, por exemplo, em cima de um cavalo, né? Então, grande parte era nos cambitos mesmo, tinha que ir através da resistência física, subindo, descendo, passando por riachos, por rios. Isso tinha que ser na base da resistência mesmo, né? E por isso que a esse sofrimento aí, a toda essa resistência física, né, que foi delegado esse nome daqui. Então a locomoção era basicamente a caminhada. As modalidades que nós temos hoje, a mais conhecida é o trekking de regularidade, né, que ele é realizado em uma trilha, enfim, ele é feito no meio do mato, no meio da natureza mesmo, com local e tempos definidos. Os participantes, eles não conhecem o percurso, eles não recebem o mapa do percurso antes, tá? Por isso é tão importante nessa modalidade, não é a velocidade, mas sim se manter no caminho certo. Um trek de regularidade é mais ou menos assim. Eu vou sair de um ponto daqui de Recife, por exemplo, de Recife para Aldeia, né? Ou para João Pessoa, que são, sei lá, 120 km, é exagero, mas vamos imaginar que tem 10. Né? O trek de regularidade, eu tenho que em cada ponto determinado do mapa, né, isso feito pela organização, chegar exatamente na hora, minuto e segundo certo. Se está determinado para eu passar no ponto 1 de 9 horas, 20 minutos e 35 segundos, eu tenho que passar exatamente lá de 9 horas, 20 minutos e 21 segundos. Se eu passar antes ou depois, eu perco o ponto, eu sou penalizado, né? A gente ganha ponto se for regular, por isso que o nome é trekking de regularidade, porque não importa você chegar primeiro,
O que importa é você, em todos os pontos, chegar exatamente naquela hora certa. Por isso que chama de regularidade. Você tem que ser regular em cada ponto, né? Ou seja, mais de uma equipe pode ganhar e não necessariamente elas precisam chegar primeiro. Basicamente, é elas chegando nos pontos certos na hora certa, tá bom? O track de velocidade, aí já muda um pouquinho, né? Vence os competidores que finalizarem a prova em menor tempo. Então, você recebe um percurso, você vai fazer a utilização de sua bússola, né, para poder fazer navegação e saber se está indo no caminho certo ou errado, né? E aí você tem que realmente chegar mais rápido, chegar primeiro que os outros. Então, a organização determina os locais dos postos de controles e os participantes utilizam bússolas e carta de navegação. Ou seja, para praticar o trekking você tem que entender de navegação de forma manual, né? Usar ali o azimuth, a bússola direitinho para poder fazer a marcação das distâncias. Não é tipo o GPS do celular, você bota lá o caminho e vai, não. Inclusive nem pode fazer isso. O de longa distância, né, que ele não é um trek de competição de quem vai chegar primeiro. O objetivo, na verdade, é atingir o local especificado, ou seja, sair de X até Y, e aí é uma distância longa, né, e cada grupo precisa levar os seus equipamentos e a sua alimentação, porque é um trek que dura vários dias, ou seja, esse daí remete realmente à história lá do trekking, né, dos holandeses e dos ingleses quando colonizavam a África e tinham que percorrer longas distâncias para chegar a outros territórios, né? E o trek de um dia, que tem um percurso de aproximadamente 10 quilômetros, com início e fim bem definidos, né? E poucas horas de duração. Né? O principal objetivo aí é o lazer, realmente é só fazer um passeio, é estar em contato com a natureza, né? Para poder, enfim, ter uma atividade física diferente das que a gente está acostumado na cidade. As categorias, né? Pode ser um trekking curto, né? Pequenos trajetos ali com um grau de dificuldade geralmente mais fáceis, né? Um trek de travessia, né? Que tem um percurso já mais longo, né? E tem graus de dificuldade que podem variar entre mais ou menos, né? E eles duram normalmente mais de um dia, esse de travessia. O de regularidade, que é o que eu falei para vocês, né? Que é para quem gosta de competir, o percurso ele é pré-determinado e desconhecido, ou seja, você sai literalmente às cegas e tem que ir passando pelos pontos que a organização determina. E os equipamentos básicos são importantes, né? Hoje a gente tem um advento do GPS, né? O bastão de caminhada que eles utilizam, enfim, para se ajudar no chão, inclusive para identificar terreno, se está mole, se está instável, se não está. Às vezes para passar pela água, para ver se aquele local está fundo, né? E um cantil com água, que hoje acho que nem usam tanto cantil mais, eles usam um camelback, que é uma bolsazinha, né? Uma bolsa feita bolsa que a gente leva o material da escola, e dentro dela tem uma bolsa térmica onde você bota água e você toma ela através de um canudo, né? Mas alguns ainda usam aí o cantil, que é uma garrafa aí meio que de vidro para você poder ir se hidratando durante a prova. Né? O calçado já mais amaciado, dificilmente se utiliza tênis normal, tênis comum, esse tênis que a gente vai para a escola jogar bola, geralmente é um sapato aí meio que quase uma bota, né? Que ele dá mais aderência ao chão e estabilidade. Então isso aqui é importante. Algumas curiosidades, né, que é uma atividade que pode ser praticada por qualquer pessoa, seja de forma competitiva ou simplesmente por prazer e por lazer. Atualmente o trek é definido como a arte de percorrer áreas selvagens a pé com um mínimo de infraestrutura, ou seja, parece que quanto mais sofrido for, melhor, né? A pessoa passa por mais dificuldades, parece que isso torna a aventura melhor, né? Aí isso implica o quê? Você carregar mais material, né? Carregar às vezes comida também, muita água para não ter problema, né, de faltar durante o percurso. Né? O trekking tão praticado nos Estados Unidos e Europa tem se popularizado no Brasil nos últimos anos. É muito legal, eu já participei de provas de trekking de regularidade e é uma experiência muito boa, né, de você estar em equipe, tendo que determinar um percurso, acertar o passo de todo mundo, né, não errar o caminho, porque quando erra o caminho você tem que voltar correndo rápido para chegar naqueles pontos, né, de regularidade. Então é bem legal e vale a pena muito a prática. Tá? E aí a gente passa agora para as trilhas, né? A gente falou o trekking e vai para as trilhas e meio que um se confunde com o outro, até porque o trekking não passa de uma atividade que é feita em uma trilha, né? E aí trilha a gente pode chamar como uma caminhada ao ar livre, que tem uma base aí onde os pontos de partida de chegada é o mesmo, ou seja, você tem que sair de um lugar e terminar no mesmo lugar, né? Mesmo que você faça um percurso muito longo, em volta enfim, de um morro ou de qualquer outro lugar, né? As trilhas podem passar pela praia, podem passar por subidas e descidas também, enfim, ela é livre para passar por vários lugares. Né? Então ela tem um ponto de chegada e partida que é o mesmo e também é caracterizada por um percurso totalmente autoguiado, né? Você
vai guiando o seu caminho, né? Você tem alguns pontos que já são demarcados, né? Algumas pessoas colocam algumas bandeirinhas durante o percurso para você entender que, opa, por aqui é um caminho que dá para passar, né? E aí você vai realizando seus percursos, né? Que podem ser curtos e longos também, enfim, tem várias modalidades. São trilhas com um nível geralmente mais leve ou não, e também há algumas que são noturnas, né? Essas são bem legais, né? Você passa tipo a noite dentro da natureza ali, fazendo sua trilha, aí você tem que levar sua lanterna, enfim, todo o material de segurança para isso, tá? Mas ela é um percurso de bate e volta, você tem que ir para um ponto e voltar, né? E algumas são, por exemplo, tem trilhas que acontecem de você ir de um ponto e chegar em uma outra cidade, por exemplo, tá? Hoje tem, de trilha, você tem provas com 5 quilômetros, 21 quilômetros, 50 quilômetros, né? Tem trilhas de 70 quilômetros, ou seja, só passa aí 8, 10, 12 horas dentro de uma trilha. É um tempo muito longo, né? E a organização geralmente ela coloca, por exemplo, alguns pontos de segurança com comida, né? Com doces, por exemplo, Coca-Cola, porque a pessoa passa muito tempo, né? Gastando energia ali no sobe e desce, andando e às vezes correndo, e aí tem que ter coisas para repor a energia do corpo, senão a pessoa pode passar mal no meio de uma trilha e apagar. Tá? Uma das coisas da trilha que é interessante, geralmente as pessoas que participam elas levam um apito, porque caso a pessoa se perca ou caia e se machuque, né? Muitas vezes você pode escorregar, por exemplo, num morro e descer escorregando e se machucar lá embaixo. Então, através do apito, fica mais fácil das equipes de segurança, de primeiros socorros, encontrar você, né? Então, a arbitragem pode encontrar e identificar onde você está exatamente para trazer, por exemplo, um médico, um enfermeiro, para fazer algum atendimento de urgência, ou se você passar mal e desmaiar, né? Então, um ou outro atleta pode ver isso e apitar para poder chamar o pessoal do primeiro socorro. Então, isso é um detalhe bem importante. Tá? Na atualidade, as trilhas têm sido utilizadas como via de condução de ambientes naturais, né, para a contemplação da natureza, prática de esporte, recreação e ecoturismo, além de serem utilizadas também como um acesso à comunicação entre vários pontos não urbanos. Então, ainda existe hoje pessoas que se comunicam através da trilha, ou seja, fala lá com fulano do engenho tal, né, que a gente vai precisar passar lá mais tarde para poder, sei lá, pagar uma conta, né? O fulano tem internet e você não tem. Então o cara vai lá através da trilha, vai andando até chegar naquele outro ponto para poder passar esse aviso. Às vezes é o que tem para se comunicar. Nem todo lugar pega um celular, por exemplo. Então é através dessa trilha que a pessoa faz essa comunicação, tá? Muitos também saem dos seus ambientes dentro da natureza, né? Nos sítios, nas granjas, andando até um ponto da cidade para poder pegar um carro, ou se não comprar algum material e voltam também andando pela trilha. Então, não deixa de ser um ponto de comunicação e de acesso, tá? Trilhas cujo uso está sendo concentrado em atividades como caminhada e ciclismo geralmente tendem a apresentar pouca degradação relacionada à atividade erosiva, né? Se comparada com as trilhas onde há a presença constante de ciclistas, de cavalos, de veículos. Então, quando você faz uma trilha a pé ou de bike, basicamente a agressão à natureza não existe, né? A não ser que você seja mal educado e jogue uma garrafa d'água lá e deixe lá, de plástico, uma sacola no meio da natureza. Aí é sacanagem. Tá, mas geralmente trilhas de bicicleta ou a pé, você basicamente não degrada a natureza. Mas aí quando é cavalo, quando é de veículos, como trilhas lá daqueles carros, dos jipes, né? Aí sim já tem uma degradação maior, já deixa um vestígio que não é tão bom para a natureza. Tá? Trilha de uso único, né? São os tipos. Né? Diferentes tipos de usuários têm, enfim, diferentes tipos de tolerância a esse tipo de ruído. Então, o esforço no uso da trilha, né? Essa maior erosão, ambientes mais difíceis de passar, isso vai determinar se você faz a trilha mais rápido, se faz mais devagar. Tudo isso vai influenciar na trilha, né? E toda ela pode fornecer uma experiência assim incrível e única para os usuários. Tem pessoas, gente, que nunca tiveram contato, por exemplo, com um rio, com um riacho ou com uma cachoeira. Né? Por quê? Porque moraram na cidade o tempo todo, nunca tiveram essa experiência. E às vezes com 30, 35, 40 anos vai fazer uma trilha e tem esse primeiro contato. Então é uma experiência única para eles. Tá? Trilhas de uso múltiplo, né? Podem ser usadas em diferentes estações do ano, no inverno, no verão, você pode fazer. E ela tem uma manutenção assim, deve ser mais bem planejadas essas para todos os usuários, porque elas são trilhas às vezes mais difíceis, né? No verão ela é uma trilha mais fácil, no inverno ela já pode ser uma trilha mais difícil, porque o ambiente pode estar mais escorregadio, né? Ou seja, aumenta o risco, ela se torna mais perigosa, então cabe a gente ficar atento a isso daí.
tá? Grau de especificidade, eu botei aí só para vocês terem uma ideia, mas não dá nem para enxergar direito, mas aqui ela pode ser fácil, ela pode ser moderada, ela pode ser difícil, extremamente difícil, tudo vai depender do percurso que vai ser traçado para você realizar aquela trilha. E olha que muita gente se perde. Rio de Janeiro, por exemplo, tem ali por baixo do Corcovado, ali do Cristo Redentor, tem vários locais de trilha que muita gente se perde. Por exemplo, já tivemos até casos de morte, de pessoas que morreram fazendo trilhas porque se perderam, né, ficaram sem alimento, sem água, no frio à noite, e essas pessoas acabaram morrendo. Então, trilha ela é legal, ela traz um contato legal com a natureza, ela faz essa conexão, mas ela precisa de cuidados, né? Não é todo mundo que pode fazer. Se você está sem fazer nenhum tipo de atividade física, você não faz uma caminhada nem daqui para a padaria ou daqui para Bomboneiro para comprar um chiclete, e aí vai inventar de fazer uma trilha, sei lá, de 30, 40 quilômetros, o risco de dar errado, o risco de dar mal é muito grande, né? Por isso que você tem que ter bom senso na hora de fazer uma prática dessa, né? Começar por uma trilha mais fácil, percursozinho mais curto, né? E aos poucos você vai melhorando seu condicionamento, vai melhorando a sua resistência e vai aumentando também o grau de dificuldade, o grau da distância da trilha que você está participando, tá? Então, os tipos de trilha, a gente chama, né? Trilha circular, não necessariamente ela tem que ser um círculo, mas ela faz um percurso, né, de vai e volta, né, com uma característica mais circular mesmo, né? Se você pegar os pontos de interseção, você vê que ele gera um círculo, né? Então, ela tem início e final no mesmo ponto, mas o seu traçado se assemelha a um círculo onde os caminhantes, né, o pessoal que pratica, faz um único caminho sem repeti-lo, ou seja, não tem outro caminho. Se você fizer um outro caminho, você se perde ou vai dar em um outro lugar e você vai ter que voltar para o ponto que você estava antes de se perder para poder seguir aquela trilha lá pré-determinada, né? Tem algumas que já são as trilhas um pouco mais difíceis, né? Aí já tem que fazer mais uso de material de comunicação mesmo. Assim como a circular, ela tem seu início e fim no mesmo ponto, só que o que diferencia é que essa trilha em 8, ela cruza por pontos intermediários, ou seja, na primeira trilha você vai e termina no mesmo ponto sem passar por outros pontos se cruzarem, né? Nessa daí você pode, por exemplo, ir por um caminho, passa, sei lá, passa no meio lá de Caruaru, passa direto, volta, passa pelo mesmo ponto lá de Caruaru, né? E termina a trilha, ou seja, você pode passar pelo mesmo ponto na ida e na volta. A linear de ligação ou de acesso, né, que é uma trilha, normalmente ela é mais utilizada, o seu percurso de ida é o mesmo da volta, só que normalmente tem a função apenas de ligar um ponto mais atrativo ao ponto principal, né? Ou seja, uma cachoeira, uma praia, um mirante, então é uma trilha que faz essa ligação aí, né? Uma trilha linear de travessia, quando você é obrigado a passar literalmente por algum lugar, uma vila, né, uma estrada importante, etc., uma ponte. Então é uma trilha de travessia que você faz. E a mista aí mistura tudo, né? Você pode passar pelo mesmo ponto, pode passar por locais, por rio, enfim, cachoeiras. Essa daí ela mistura todas as anteriores e faz uma trilha aí já pré-definida. Ok? Então, como proposta de atividade para vocês, eu peço que vocês façam uma pesquisa, né, sobre trekking e trilha, né, que vocês citem pelo menos 2 diferenças. Lembre que no conceito ela basicamente são a mesma coisa, né? É tudo na natureza, é caminhando ou correndo, né? Mas que vocês encontrem 2 diferenças, porque tem diferenças da trilha para o trekking. Seria importante, aí vocês destacam isso aí, podem entregar ao professor, né? E também assistir esse vídeo, né? Vocês conseguem, através da aula, aí clicando no vídeo, vocês vão ver que tem um link para poder assistir um vídeo que vai falar sobre o trekking, sobre a trilha, inclusive vai ajudar vocês a responderem à questão anterior, beleza? Então, lembrando só, práticas corporais de aventura na natureza são práticas que visam reconectar o ser humano, né, com essa natureza, tudo em prol de uma melhor qualidade de vida, né, de uma melhor saúde, né, de uma melhor resistência física, né, mas também tem todo um trabalho aí mental e social, né, de reconexão, de fazer com que o homem encontre esse ambiente de mais qualidade para a sua vida, ok? Obrigado por mais uma aula, gente, e até a próxima.